Já pensou poder fazer uma torta super rápida, deliciosa e que nem vai ao forno? Então vem comigo porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta mousse alpino bem chocolatuda, cremosa e aveludada que é muito fácil de fazer. Essa torta derrete na boca e deixa qualquer chocolatra encantado. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te mostrar como fazer a massa base da torta, que não vai ao forno e que nem precisa de batedeira. Depois vamos fazer a mousse de chocolate alpino, que tem um sabor marcante, cremosidade na medida certa e o melhor, não precisa de fogão, é só bater e tá pronta. Aí vamos montar e decorar a torta, que é super rapidinho. Também vou falar sobre validade e armazenamento, tudo para você já sair desse vídeo fazendo e vendendo essa delícia de torta. E se você gosta do nosso conteúdo, pode ajudar o canal a crescer. É só se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificações, curtir esse vídeo, assistir até o final e me contar nos comentários qual o seu sabor de torta preferido. E eu tenho uma novidade. Se você quer aprender a fazer 5 sabores de massas amanteigadas perfeitas, que podem ser utilizadas tanto em bolos caseiros quanto em bolos decorados, para vender ou mesmo para fazer para a família, a gente tem um material perfeito para você. O e-book Massas Amanteigadas que Encantam. Elas são macias, fofinhas e deliciosas. Você vai amar. Eu deixei o link para você adquirir o e-book e também a receita da torta mousse de alpino, com todas as informações importantes sobre esse vídeo aqui embaixo na descrição. A descrição fica embaixo do título do vídeo, então não deixa de acessar depois que o vídeo terminar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer a base da nossa torta, eu vou usar biscoito maisena ou Maria. E para triturar os biscoitos, eu vou precisar de um processador ou de um liquidificador. Eu começo colocando os biscoitos aqui dentro. Eu gosto de quebrar os biscoitos para o processador triturar tudo mais rápido. Eu estou usando o biscoito maisena como base para essa torta, mas eu quero que essa base seja uma base de chocolate. E aí, se você quiser, pode usar o biscoito maisena de chocolate ou então fazer essa base usando o biscoito Oreo. Como eu estou usando o biscoito maisena tradicional, eu vou acrescentar chocolate em pó a ele. Aí é só fechar e triturar até ele virar uma farofa fininha. Agora que o biscoito está triturado, eu vou acrescentar margarina derretida e bater novamente. A textura é essa aqui, parece uma areia molhada. Agora eu vou acrescentar cobertura fracionada derretida e processar novamente para ficar tudo misturado. E aí é assim que vai ficar a massa da torta. Vamos para a montagem? Para montar essa torta, eu vou usar uma forma de 20 centímetros. Ela tem 20 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Vou montar a torta nessa forma, mas se você preferir, pode montar também em um aro de acetato que dá super certo. Eu passei desmoldante tanto no fundo da forma quanto nas laterais para facilitar o meu trabalho. É importante que essa forma tenha o fundo removível para que você consiga desenformar a torta depois de pronta. Eu vou começar colocando a massa de biscoito no fundo da forma. Como essa massa leva a cobertura fracionada, ela não precisa ir ao forno. Eu vou pressionando a massa com as costas do dedo até ficar tudo bem lisinho, bem compactado. Você pode ir pressionando também com o fundo da colher, se preferir. Agora que a massa está pronta, é só levar para a geladeira enquanto a gente bate o creme. Antes de começar o preparo da mousse de alpino, eu vou bater o nosso chantilly. Para ele eu vou usar chantilly vegetal bem gelado e leite em pó. Vou usar a batedeira de mão, mas você pode bater o chantilly na mesma batedeira que você vai fazer a mousse, tá bom? Estou usando chantilly para essa receita, mas se você preferir, pode usar a nata.
O ponto que eu quero é esse aqui, quando ele já está bem firme e formando um buraco aqui no centro da tigela. Agora eu vou reservar esse chantilly e a gente vai para o batimento da mousse. Para o batimento da mousse de alpino, eu vou colocar aqui na tigela da batedeira o creme de leite, cacau em pó e vou mexer esses dois ingredientes com o próprio fouet da batedeira até se misturarem levemente. E aí eu vou acrescentar o doce de leite. E nós vamos bater esses ingredientes em velocidade alta na batedeira por aproximadamente 5 minutos. Aqui eu estou usando doce de leite industrializado, mas se você preferir, pode cozinhar o leite condensado na panela de pressão, que também dá super certo. E eu estou usando um creme de leite com 25% de gordura, mas você pode usar o creme de leite com 17% de gordura também, tranquilamente. Só precisa se lembrar que quanto maior o teor de gordura do seu creme de leite, mais firme vai ficar a sua torta. Prontinho! A textura do nosso creme é essa aqui. Agora eu vou acrescentar aqui no creme o chocolate derretido, e esse chocolate precisa ser chocolate de verdade, tá? Não pode ser cobertura fracionada. Agora eu vou colocar o batedor novamente e a gente vai bater o creme por mais 3 minutos. E aqui eu tô usando chocolate meio amargo. É muito importante que você utilize o chocolate meio amargo nessa receita, porque ele é mais firme e vai ajudar a dar mais estrutura ao seu creme. O chocolate precisa estar em temperatura ambiente, não pode estar quente. Nosso creme tá pronto e olha a beleza da cor e da textura do creme alpino. Ele ainda tá muito líquido, mas depois que for para a geladeira, depois do descanso, ele vai ficando cada vez mais firme. Agora que o creme tá pronto, eu vou acrescentar ele o chantilly batido e a gente vai misturar tudo muito bem até desfazer todos os pedacinhos de chantilly. Você pode usar uma espátula ou mesmo um fouet para fazer isso. Nossa mousse tá pronta. Olha como ela fica. Linda, sedosa, aveludada e muito estruturada. Além de lindo, esse recheio é simplesmente delicioso. Agora eu retirei a base da torta da geladeira e você pode perceber que ela está bem firme. E aí a gente vai despejar o creme aqui por cima da base. E aí é só acertar tudo com uma colher ou com uma espátula. Dar uma leve batidinha para ficar tudo bem retinho e retirar qualquer bolha de ar. Cobrir com filme e levar para a geladeira por pelo menos 12 horas. Agora eu acabei de retirar a nossa torta da geladeira, eu deixei ela de um dia para o outro e, na verdade, eu até coloquei ela no freezer por mais ou menos 1 hora para que ela fique mais firme. Esse, inclusive, é um dos segredos dessa torta para quando você vai fazer a venda e precisa transportar para o cliente. Você pode congelar a torta e fazer o transporte dela congelada para que ela fique mais segura. Depois disso, é só o cliente deixar ela na geladeira por aproximadamente 1 hora, 1h30 e aí ela já volta para a textura normal. Para desenformar a torta, eu vou dar uma leve soltada aqui nas laterais. Ó, eu estou empurrando o meu fundo para cima. Ela já começou a soltar. Agora eu coloco uma xícara, um copo, que você preferir aí na mesa. Aí é só encaixar a forma aqui bem centralizada na xícara e empurrar a forma para baixo. Olha como a torta tá ficando linda. Já vai dando água na boca, né?
Para transferir de prato, eu vou encaixar uma espátula aqui embaixo. Lembrando que como a gente colocou chocolate na massinha de biscoito, essa massa fica muito estável, dá até para segurar dessa maneira. E aí é só acertar a torta aqui no prato. Mais uma dica, se você for vender essa torta, nesse momento você vai colocar o acetato aqui em volta para ela ser transportada de forma mais segura. Agora a gente vai cobrir a torta com uma ganache de chocolate. Para a ganache eu vou usar chocolate blend e creme de leite. Eu vou colocar o creme de leite sobre o chocolate, levar para o micro-ondas por 30 segundos e mexer até virar um creme homogêneo. A ganache está pronta e agora é só esperar esfriar antes de aplicar na torta. Agora que eu desenformei a torta, eu vou acrescentar aqui no topo a ganache fria e vou espalhando até a borda sem deixar ela escorrer. Para decorar a torta, eu vou colocar confeitos de chocolate aqui na bordinha. E aí você pode usar confeitos da sua preferência. E eu também vou usar alguns bombons alpino para finalizar. Olha que coisa mais linda a nossa torta mousse de alpino. Essa torta é perfeita. Não tem quem resista à cremosidade e ao sabor dela. Quero saber se você ainda está aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e também um comentário me contando qual é a sua torta preferida. E se você quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha e sobre novas receitas, me acompanha também nas outras redes sociais. A validade dessa torta é de até 7 dias e ela deve ser conservada sempre na geladeira. A torta também pode ser congelada por até 90 dias no freezer. Você pode embalar essa torta em caixas de papel ou aquelas caixas de plástico simples para bolos, aquelas mais baixinhas. Elas são perfeitas para vender inteiras ou mesmo em fatias. Só não pode se esquecer de fazer o transporte dessa torta congelada, porque ela é uma torta bem sensível ao calor. Se você quiser um creme mais firme, pode acrescentar gelatina hidratada à massa, tá? Eu deixei a quantidade correta de gelatina a ser utilizada na receita aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Quando utilizada em quantidades corretas, a gelatina proporciona firmeza aliada à cremosidade, mas ela não deixa aquela textura gelatinosa à sobremesa, então não precisa ter medo de usar, tá bom? E aí, gostou dessa torta mousse de alpino? Me conta se você vai fazer essa torta para vender ou para apreciar com a família e com os amigos. E se você quer conhecer outra torta maravilhosa, super prática e o melhor, que não vai ao fogo, eu separei um vídeo especial para você. É só clicar aqui, bem ao lado, para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!